Então, meu nome é Adriana Carranca, eu trabalho como repórter para o Estadão desde 2002 e mais recentemente eu tenho feito algumas matérias internacionais. Então, no ano passado eu estive no Afeganistão, ano retrasado no Irã, México, Egito, Emirados Árabes, enfim, alguns lugares onde a gente tem a questão do conflito, seja urbano, como no México e aqui no Brasil, ou o conflito do terrorismo ou de guerras, como nesses outros países do Oriente Médio. Quando você faz matérias internacionais, né, nós como brasileiros, você vai para fora fazer matéria internacional, é claro que você fica numa situação desprivilegiada com relação a outros veículos, como BBC, CNN, grandes veículos, né? Então você é um outro tipo de jornalismo na minha visão. Você não consegue tanto dar o furo de reportagem, porque você não está vivendo nesses lugares, etc. Mas você tem uma função, acho muito bacana, que é de aproximar esses mundos. Então todas essas viagens que eu fiz, eu sempre buscava saber o que acontecia, me preocupar menos com o acontecimento político, né, o que rola nos gabinetes e olhar muito para o que acontece nas ruas. Então, o Afeganistão foi um exemplo. A minha curiosidade era saber como as pessoas vivem, se as crianças vão à escola, se tem hospital, tem padaria, onde eles tomam café da manhã, tem restaurante, como eles se divertem. Eu fui muito também buscar jovens. Você tem 60% da população do Afeganistão com menos de 30 anos, ou seja, eles não conhecem outra vida senão em conflito. Então essas coisas, e aí você trazer esses costumes, essa cultura, você mostrar, no caso do Irã também, quando eu estive lá, desmistificar um pouco a ideia dos iranianos como um povo inimigo do Ocidente, desmistificar um pouco essas diferenças e mostrar que tem mais coisas que nos unem do que nos separam. A mídia americana ainda é muito pró-Estados Unidos, então as notícias que vêm dos países onde eles têm questões de relações internacionais, né? Você acaba tendo a notícia meio distorcida, como o Irã, né? A ideia que eu tinha do Irã era de um país isolado, pobre, completamente contra o Ocidente, e aí eu desembarquei num país rico, bem estruturado, com avenidas largas, com as placas escritas em inglês, as placas de rua escritas no Farsi, que é o idioma local, com tradução para o inglês, com 70% da população com menos de 30 anos, jovens, que vão a festas, que paqueram, que namoram, que saem, quer dizer, não, era completamente diferente do que eu tinha lido até então sobre Irã. Acho que tem um problema grande que a imprensa é formada por jornalistas de classe média e classe média alta, que muitas vezes não viveram o que a maioria da população vive. Então, é difícil compreender o que se passa realmente do lado de lá. Tem uma divisão muito grande na sociedade brasileira por conta dessa desigualdade e isso se reflete na imprensa também, porque, claro, a imprensa, os jornalistas são pessoas que conseguiram chegar à universidade, isso em si já é uma minoria. Então, existe essa dificuldade de comunicação entre a classe média, as classes altas, né, e a maioria da população que vive com uma situação econômica ruim. Eu acho que hoje a gente fala muito que as pessoas não leem, que o jornalismo vai acabar, e eu sou super otimista com relação a isso. Eu acho que é o contrário. Você tem tanta informação hoje, você é tão bombardeado com informações vindo do mundo inteiro que você acaba precisando de alguém que filtre essas informações. A gente sempre fala também que o mundo vai acabar, que está um horror, né? Mas se você for ver historicamente, meu Deus, nós vivemos 2 grandes guerras mundiais, né? Então, a gente já avançou disso aí, a gente viveu muitos extermínios no passado e a gente já avançou um pouco disso. Claro que você tem conflitos hoje muito complicados e ainda muito pesados,
violações de direitos humanos absurdas que acontecem aos nossos olhos, assim, porque hoje você tem a tecnologia a favor da informação, então todos esses conflitos estão sendo muito bem documentados e, apesar disso, você não consegue interrompê-los, como aconteceu no último ataque de Israel à faixa de Gaza. Mas é muito bacana que num país como o Irã, que vive sob um regime imposto, né, há tanto tempo, não imposto porque eles também foram às ruas pela Revolução Islâmica, mas que um regime que tem se caracterizado mais como uma teocracia do que como uma democracia islâmica, como eles dizem, pode ainda assim ir às ruas e vai às ruas e protesta e manda fotos por celular para o mundo inteiro. Isso é maravilhoso. Então, acho que as coisas vão melhorando. É incrível, né? Você teve isso no Brasil, você teve uma oposição forte quando nós vivemos a ditadura. Então, às vezes, você tem a reação a uma coisa muito ruim, mas vem disso uma reação boa. Porque mesmo no Brasil, na música, na literatura, nós tivemos uma produção cultural gigantesca durante a ditadura. Porque quando você tem um inimigo em comum, como era um regime militar imposto, você cria uma questão de união nacional. Então, quem se opõe àquele regime se une. E é dessa união que vem, que florescem todas essas outras coisas que eu mencionei. O que falta no Brasil é essa união, né? Porque a gente hoje tem muitos inimigos, mas não tem um inimigo em comum, um só inimigo, que une toda a sociedade. E isso também é um resultado da desigualdade social, porque você tem pessoas esses dois mundos que não conversam, então cada um defende o seu lado, você não tem um motivo de unidade nacional. Então, acho que isso falta para o Brasil, a gente perceber que a desigualdade é um motivo de unidade nacional suficiente para todo mundo e que se todo mundo se unir, vai todo mundo para frente. Eu tive até, depois dessas viagens, eu comecei a pensar, assim, a ver como no fim da linha, assim, o denominador, existe um denominador comum entre os povos, né? Então, apesar das diferenças políticas, por exemplo, entre judeus e palestinos, ou entre ricos e pobres no Brasil, existe entre eles um denominador comum. A mãe que perde um filho, ela sofre a mesma dor na favela ou na Zona Sul, se for uma mãe judia ou uma mãe palestina. Então, você tem questões que nos unem como seres humanos. Quando você promove essas relações pessoais, e a comunicação é muito importante, então, nós recebemos aqui esse ano uma pessoa do Sudão, da Palestina, do Afeganistão. Depois que eles forem embora, nós continuamos em contato graças à tecnologia, por e-mail, por Skype, o que seja, né? Por todos esses sites de relacionamento, etc. Então, esse relacionamento é que faz com que as diferenças sejam vencidas, porque quando as pessoas se relacionam emocionalmente, através da amizade, você acaba, você releva outras coisas, né? Você, quando tem um amigo, às vezes você não tem o mesmo pensamento que o seu amigo, mas você releva porque você sabe que a pessoa tem um bom coração, então você prefere ir resolvendo as diferenças, porque você ganha muito mais com essa relação do que você perde. E isso é muito interessante que esteja acontecendo hoje entre brasileiros e afegãos, sudaneses e americanos, palestinos e chineses, que essa comunicação hoje envolva todo o mundo.